Ezequiel capítulo 37, versículo de número 1. Somente os que encontraram digam amém. Amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram numerosos. Sobre a face do vale estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele e porei em vós o meu espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne e estendeu pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. E me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o espírito entrou neles, e vieram, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Nós estamos cortados. Senhor Deus e Pai, a tua palavra é vida e não volta vazia. Nos envolve com teu poder nesta noite. Que o Senhor venha alcançar os de perto e os de longe. Que possamos nos alimentar do que o Senhor reservou para nossas vidas nesta noite. Tira toda distração, toda inquietação, tudo que tente nos tirar do objetivo e o propósito que tu queres para as nossas vidas nesta noite. Fala conosco como tu queres, ó Deus, e te louvaremos. Amém. Podeis assentar? Quem nunca ouviu falar acerca de Ezequiel 37? Quem nunca já foi surpreendido ao ouvir falar acerca desta mensagem bíblica? Quando nós falamos acerca de Ezequiel 37, automaticamente já vem na nossa mente vale de ossos secos. O tema da mensagem desta noite que o Senhor colocou ao meu coração para compartilhar com os irmãos é o seguinte tema: quem são estes ossos? Pergunte para o seu irmão:
Quem são estes ossos? A gente já vimos inúmeras mensagens acerca desta passagem bíblica, mas pouquíssimos, ou por poucos, são meditados, refletidos, memorados e observados o que a Bíblia diz no versículo 11. Mas para chegarmos lá, vamos compreender passo a passo o que aconteceu com o profeta Ezequiel. Primeiro, ele cita dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor. Não foi a mão de homens, não foi a mão dos falsos deuses, foi a mão do Senhor. Quando nós falamos que é a mão do Senhor, assim nós podemos descansar. Embora muitos não conhecem a profundidade acerca do Senhor. Então, o primeiro fator, veio sobre ele a mão do Senhor. O que pode acontecer com alguém que está nas mãos do Senhor? Vou citar alguns versículos para nós termos como referência. Jeremias capítulo 15, versículo 5, versículo 6. Jeremias capítulo 15, versículo 6 diz assim: tu me deixaste, diz o Senhor, e tornaste para trás. Primeiro, tu me deixaste. É o Senhor falando através do profeta Jeremias, com o povo, com a nação. Tu me deixaste, diz o Senhor, e tornastes para trás. Por isso, estenderei a minha mão contra ti, e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender. Por que o Senhor está dizendo que vai destruir o povo? Existem causas e razões. Primeiro, me deixaste e tornaste para trás. Em outras palavras, outrora tu me seguia, mas agora deixastes de me servir e de me seguir. Por esta causa destruirei. Mas o Senhor não é bonzinho? Mas o Senhor não é misericordioso? Mas o Senhor não é amor? Mas o Senhor não é misericórdia? Sim. Mas aqui no texto está se referindo que o Senhor havia perdoado aquele povo várias vezes. Observa que ele diz: já estou cansado de me arrepender. Em outros conceitos, já perdi as contas de quantas oportunidades eu já vos dei. Agora vocês estão nas minhas mãos. Ezequiel capítulo 14, versículo de número 13, a Bíblia diz assim: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela
homens e animais. Não entendi, vou lhe explicar. Quando Deus quer tratar com uma nação que desobedece à sua palavra, Ele toma em suas mãos. Ele sabe cuidar. Já viu que tem criança que só a mãe consegue controlar? Já viu? Às vezes a criança bonitinha no colo assim, coisinha mais linda assim, fofinha, bochechudinho. E você chega e diz, mas que bonitinha ela. Mas que coisinha linda. Aí ela dá até o bracinho. Quando você pega, e você, calma, neném bonitinho. Calma, bebê. Aí, quando o pai pega no colo, aí você fala, como é que pode, rapaz? No meu colo, não fica assim. Porque o pai sabe muito bem o que está fazendo, cuidando. A criança sente a genética do seu pai. E o pai sabe cuidar. Assim é o nosso Deus. Ele sabe muito bem a forma de cuidar do seu povo. Só que a gente tem que ter muito cuidado quanto a isto. Porque quando Deus cuida, é do jeito, não é no nosso jeito, não. Não é como nos dias de hoje que os filhos mandam nos pais. Não é nessa proporção. Não é nos tempos de hoje que os pais só dizem sim para o filho. E quando diz não, o filho faz cara de Braddock. Não é assim. Você está entendendo? Ele cuida do jeito dele. Isaías 59, versículo 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa o quê? Abençoar ou salvar. Nem o seu ouvido agravado para que não possa. Que maravilha! A mão do Senhor não está encolhida, está estendida para salvar e para abençoar. Mas não se esqueça que o Senhor é como um pai, que quando o menino faz uma arte, ó o peso da mão de papai, viu? Está entendendo como é que funciona? O menino só de olhar, meu Deus do céu, meu pai. Eu conheci o pastor Maurílio lá em Passos de Minas, negrão, 2 metros e, acho que uns 2 metros e 3 de altura. Quando ele vinha nas viagens missionárias lá para casa, e ele tirava o sapato dele e deixava na porta, eu olhava e dizia, embarcação, Titanic. Eu botava meu pé dentro, perdia 48, encomendado, mandado fazer. A mão dele, irmão, acho que dava umas 4 da minha. Imagina aquele negrão, os filhos fazendo a arte, ele, ó a mão grande aqui, maior do que essa aqui, só do Senhor. Já treme nas bases. Então as mãos do Senhor estão estendidas, não está encolhida, mas tem momento que Ele vai pegar a gente de jeito, dizer, peraí meu filho, não é do seu jeito, não é por aí, não é desta forma, não é da sua vontade, não é do seu querer. Provérbios 16, versos 3 diz assim: deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Entregue nas mãos do Senhor tudo o que você faz. O problema é que a gente quer entregar nas mãos do Senhor depois que a gente já fez. Você está entendendo? Aquele empréstimo que não era para fazer, né? Não consultou o Senhor primeiro, já colocou depois que se apertou, né? Aí fica aperreado. E as coisas andam tão sérias nos dias de hoje que os crentes que dormem na hora do culto estão correndo o risco de acordar lá no Banco Itaú fazendo empréstimo. Vigia na terra. Você está entendendo como é que funcionam as coisas?
Tudo que você for fazer, entregue nas mãos do Senhor. A minha vida é tua, a minha casa é tua, o meu casamento é seu, meus bens é teu, a minha finança é tua, meu celeiro é seu. Vai conduzindo, Senhor, conforme o teu querer, o teu propósito e a sua verdade. Assim você será bem-sucedido. Mas se você não entrega nas mãos do Senhor, alguém vai querer roubar sua paz, roubar sua alegria, roubar sua comunhão. Você está entendendo como é que funciona? É mantendo a nossa fidelidade com Deus. Aí alguém diz: que coisa maravilhosa é estar nas mãos de Deus. E olha que é. Certa feita, quando Davi pecou, o Senhor fez uma proposta a ele. Quem lembra qual foi a proposta? Quem lembra? Querem cair nas mãos dos homens? Ou nas minhas mãos? Ou nas mãos de Deus? Sabe qual foi a escolha de Davi? Cair nas mãos do... Foi porque ele sabia que cair nas mãos... O homem não perdoa. O homem não tem misericórdia. O homem é vingativo. O homem é sagaz. Queridos, mas quando nós falamos sobre cair nas mãos de Deus, não é tão simples assim. E eu vou lhe provar na Bíblia. Hebreus 10, 31. Hebreus 10, 31. Aí, para a gente confirmar, para não ficar em dúvida, o pastor Hinaldo vai ler na tradução dele, o pastor Francisco lê na dele, e depois o Cláudio lê ali na tradução dele. Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A minha mesma. É a mesma? E a do Cláudio? Hebreus 12, 10, 31. 10, 31. Isso. Ixi, a minha mesmo também. É o mesmo? É mesmo. Ó, hã? A minha também é a mesma. Lê aí, diaconisa Glaucia. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ok. Na minha tradução diz assim: coisa horrível ou coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Por que é terrível, irmão? Porque quando cai na mão do Senhor, ninguém tira. Você está entendendo? A minha vida foi assim. Era para mim, no ano de 2003, estar morando no Gaminha. Você está entendendo? Aquele condomínio que tem lá no final do oeste. Era para mim estar morando lá. Mas a minha mãe me entregou nas mãos do... Porque, irmão, saiu do controle dela. Já tinha feito de tudo. Você está entendendo? Quando se entrega nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, a gente não pode tomar. Está nas tuas mãos, Senhor. É o Senhor que cuida. Então veio sobre mim a mão do... O Senhor pegou ele. O profeta Ezequiel foi tomado pela mão do Senhor. Veio a mão do Senhor sobre mim. Segundo, e me levou em espírito. O levou em espírito. Eu tive uma visão esta semana, até comentei com a bispa mais ou menos, para a gente resumir, e depois foi vindo a conclusão de tudo, algumas coisas que eu não estava me lembrando, eu comecei a me lembrar. Eu chegava em um rio, água limpa, mais limpa, cristalina, e eu queria pescar ali naquele rio, e eu falei, deve ter muito peixe aqui, e o caba pegou apenas uma linha e um anzol e jogou, rio lindo, e quando ele puxou, veio uma tilápia linda, desse tamanho assim. Eu disse, vai dar bom no almoço, que maravilha. Aí quando ele saiu, eu peguei a linha, já arranquei um pedaço de galho de árvore, para fazer a vara, e joguei lá. Quando eu puxei, veio um peixe desse tamanho assim. A cabeça do peixe era a cabeça do capeta. Pensa num bicho feio.
aqueles dentes assim, parecendo as piranhas, né? Aqueles dentes terríveis assim. Quando eu puxei, falei, tá repreendido. Aí o caba falou, ih rapaz, esse aí não presta, não dá nem para comer. Isso aí não presta não, melhor soltar. Eu falei, vou soltar mesmo, que bicho feio do raio é esse? Soltei ele. Aí joguei o anzol, vi do mesmo, eu falei, mas rapaz, só vem essa praga agora, é? Eu peguei o em 5 e soltei. E tinha um rapaz num barquinho de longe, ele lançava e pegava, e só pegava tilápia, as bonitonas. Eu não conhecia quem era aquele homem que estava lá no meio do rio, lançando e pegando aquelas tilápia grande, e ele ia colocando dentro do barquinho. Até que em um determinado momento, eu me afastei um pouco mais para frente e joguei o anzol de novo. E quando eu joguei o anzol de novo, aquele homem que estava no barquinho disse assim, bispo, joga daí que eu jogo de cá. E eu pensando, eu não conheço esse homem, e eu joguei e peguei. Ele disse, é bem aí mesmo, eu joguei e peguei, e fui pegando, até que em um determinado momento eu conheci o homem, quem era ele. E sabe quem era? Irmão Ronaldo. Sabe o que Deus falou comigo? Que irmão Ronaldo está numa batalha travada. Os inimigos estão em sua volta, e às vezes, por a gente interceder por alguém, orar por alguém, o maligno se levanta contra nós. E Deus marcou esta noite para dizer, irmã Neide, que Deus está no controle. Nós vamos ajudar o Ronaldo a pegar quantos peixes for necessário, mas a vitória é nossa pelo poder e a autoridade que é no nome do Senhor Jesus, porque Ronaldo está nas mãos de Deus. Diga pelo menos para 2 pessoas, nós estamos nas mãos de Deus. Irmão, não se assuste não, vai ter momento, nem sempre você vai se dar de frente com coisas boas, vai ter momento que você vai dar de frente com o inimigo, mas não é para você desistir. Se o inimigo se levantou, prepare o seu coração, porque Deus se coloca de pé para te dar vitória, mas crente não vai perecer no campo de batalha. Deus não desampara os seus. Se tem crente fiel na terra, tem um Deus sublime e poderoso, que entra em ação para pelejar pela minha e pela sua causa, diz o Senhor. Me levou em espírito. Se alguém visse aquele momento, diria, cadê Ezequiel? A mão do Senhor pegou ele. E onde é que está? Não sei, o levou em espírito. E quando Ezequiel desperta por si, ele já estava no meio de um vale de ossos secos. E é interessante que o Senhor colocou ele no meio do vale. O Senhor colocou ele aonde? No meio do vale. Quem foi que levou Ezequiel para o vale? Irmão, me ajude a pregar. Quem foi que levou Ezequiel para o meio do vale? O Espírito de quem? De Deus. Quem levou? A mão do Senhor. Nem todo vale é coisa do inimigo. Tem vale que o Senhor nos leva para lá, nos coloca no meio. E a gente só vence vale, só tem vitória no vale, se a gente fazer o que Deus manda a gente fazer no vale. Se você ficar de braço cruzado no meio do vale e não reagir, e não se levantar, e não perseverar, nada vai acontecer. O Senhor disse, ei Ezequiel, dá uma passeadinha no vale. O texto diz, e me fez andar. Você não vai ficar parado, Ezequiel. E me fez andar. Andar aonde? Em derredor daqueles ossos. Enquanto Ezequiel estava andando em volta dos ossos, olhando os ossos no meio do vale, pensando, pensamentos consigo mesmo, a Bíblia diz, e me fez uma pergunta. O Senhor fez uma pergunta para ele. E qual foi a pergunta?
Poderão estes ossos reviver? A mesma pergunta o Senhor faz a mim, a você e a nós nesta noite. Poderá eu mudar o quadro da tua história? Poderá eu mover o sobrenatural, portas se abrir, haverá cura, libertação, restituição, salvação, bênçãos do alto? Poderá acontecer tudo isso? Que às vezes a gente desacredita de que Deus pode fazer. Sendo que a palavra de Deus nos diz que Ele pode fazer além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele vai além. É além. Não tem limites. Não tem limites. Não existe limites para as grandezas de Deus. Poderão estes ossos reviver? Testificando em seu coração e seu pensamento, na sua confiança, ele diz: Senhor, tu sabes. O que ele estava querendo dizer? Senhor, tu sabes que o Senhor pode fazer muito mais do que isso. Tu pode, Senhor. Ezequiel sabia muito bem que certa feita a palavra de Deus nos diz assim, o próprio Senhor dizendo: sem mim nada podeis fazer. Sem Ele a gente não faz nada. Sem Ele a gente não vive, a gente não louva, a gente não prega, a gente não adora, a gente não vence, a gente não conquista, a gente não vai, a gente não marcha, a gente não prossegue, a gente não cresce. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele a gente é como uma panela vazia, sem pressão nenhuma. Sem Ele a gente é como uma folha seca que voa para um lado e para o outro. Sem Ele a gente é como as ondas do mar que vai, mas depois tem que voltar para trás. Sem Ele não temos estrutura, não temos base, não temos firmeza. Sem Ele a gente não vai a lugar nenhum. Sem mim nada podereis fazer. Somos dependentes dEle. A nossa dependência é do Senhor. E não seja dependente do Senhor. Reconheça que nós necessitamos e precisamos dEle. Teve um momento na minha vida, isso no íntimo entre eu e Deus, eu falei assim: Espírito Santo, eu vou desistir de tudo. Ele falou bem suave comigo: você decide, porque eu não preciso de você. Eu conto com você, mas você precisa de mim, porque sem mim nada podeis fazer, nada. Às vezes a gente diz: não recebi a vitória ainda. Meu irmão, tem gente que está lá no hospital agora, sendo preparado para ser entubado e não sabe se volta. Tem gente que está em cima de uma cadeira de rodas, fazendo tratamento para voltar a andar. Tem gente que está vivo somente mantido pelos aparelhos. E a gente está aqui vivo com saúde, e às vezes não reconhecemos isso. O cuidado, o zelo de Deus para com as nossas vidas. Lembra de 2020? Quantas pessoas morreram, irmão? Quantos partiram? Quem sabe para mim e para você não faz tanta diferença, porque quando chega o dia das mães, o dia dos pais, a noite de família do Natal, reunido a família, a virada de ano, churrasco, banquete, para nós pode não fazer diferença, porque não perdemos, alguns dentre nós não perdemos nenhum ente querido. Mas tem milhares de famílias, e quando chega no dia das mães, não tem razão, não tem alegria, não tem motivo para sorrir e nem para festejar, porque mamãe partiu na Covid-19 em 2020. Por que é que nós vamos reunir a família na noite de Natal? Não faz sentido mais. Perdemos nossos irmãos, nossos avós,
nossos tios partiram na pandemia de 2020. E por que é que nós estamos vivos? Eu sempre friso isso aqui. É porque nós somos melhores? Não. É porque somos queridinhos do Senhor? Não. É simplesmente porque o Senhor, pela sua infinita misericórdia, olhou para mim, para você, e disse: eu vou dar mais uma oportunidade para eles. Eu vou dar mais uma chance para eles. Eu estava vendo uma reportagem hoje que os casos de internação de crianças que estão tendo aquela doença, me ajuda aí, Vanessa, que você trabalha na área da saúde, bronquiolite, não é isso? Já superou a Covid-19 em questão de internações. As crianças estão em perigo. Que Deus cubra os nossos filhos de todas as enfermidades. Porque, irmãos, a cada dia que passa o negócio está se estreitando cada vez mais. E como é que nós vamos sobreviver todos os acontecimentos que estamos vivendo? Não existe outro lugar a não ser nas mãos do Senhor, debaixo das mãos do Onipotente. Você está entendendo? Você está entendendo? É debaixo das mãos do Senhor. Poderão reviver estes ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza. Então me disse: profetiza. Dia desse eu postei um vídeo e coloquei assim: seja grato a Deus. Mesmo que você amanheça o dia sem nenhum real, agradeça a Deus. Aí um monte de gente comentou: sou grato a Deus, agradeço a Deus, te louvo, Deus. Mas sempre tem que ter um secretário do inimigo. Aí ele escreveu assim: vai trabalhar não, amanhecer sem nenhum real no bolso, para tu ver se tu vai ganhar alguma coisa. Porque não entendeu a escrita, a dinâmica, o dizer da palavra. O que Deus estava querendo dizer ali por intermédio da palavra e da minha vida é: mesmo que a gente não tenha nada, nós devemos ser gratos a Deus. É muito bom quando a gente tem, né? Que maravilha, Senhor. O dia amanheceu, Senhor, que benção. Ainda mais quando a gente abre a geladeira, está abastecida, a gente, oh glória, papai. Você, toda hora que vai na cozinha, passou de frente à geladeira, abre assim um pouquinho, tô de olho, hein? Aí fecha, diz: que Deus bom, esse Deus é fiel, esse Deus é maravilhoso, que maravilha. Você está entendendo? Mas faça o mesmo quando você estiver naquele dia, e se Deus permitir acontecer, e você abrir a geladeira e só tiver água, e você olhar e dizer: oh misericórdia, meu Pai, Senhor, que prova é essa, Pai? Sou teu filho, Senhor. Ó Jeová, deserto é esse, meu? Não faça isso não, irmão. E o que é que eu faço, bispo? Profetiza. Profetiza. Uma vez Deus fez um milagre lá em casa, enviou, foi o açougueiro lá em casa. A gente levou um susto, não foi, meu bem? Pensou que não, aquele cabo de branco na porta. Se eu não fosse um crente bem entendido das coisas de Deus, eu diria: é o anjo. O anjo chegou na porta. E ele chegou todo armado, cheio de sacola. O que foi? Não, mandaram trazer aqui. Quem foi, rapaz? Mandaram trazer. Eu disse: se mandou trazer, eu recebo, eu tomo posse. Irmão, e só carne de primeira, viu? Deus não mandou carne de terceira, não. Não é desfazendo, não. A gente faz conforme a gente pode. Tem vezes que a gente come carne de terceira, de segunda, de quarta, de quinta, de sexta, seja o que for, mas o Senhor mandou de primeira. Eu fui olhando assim, eu falei: rapaz, que mistério é esse, rapaz? Ele disse: calma aí que tem mais, vou buscar ali fora no carro. É assim que Deus faz. É nós
Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu estou só esperando você profetizar para entrar com providência e fazer milagre acontecer. Enquanto você profetizar, vai acontecer um rebuliço, porque Deus vai colocar as coisas nos devidos lugares para a glória do seu nome. Ireme que a mãe churimi dorgemas. Profetiza. Profetiza. Quando a gente profetiza, o milagre Mas lembre-se que nem sempre pode acontecer no mesmo dia, na mesma hora, mas você não pode deixar de profetizar. Profetizei segundo me deu ordem. Assim diz o Senhor Jeová: ossos. Olha a escrita do texto. Ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vereis. Aqui não é nos dias de hoje que o profeta vai marchando e conforme a emoção da pessoa, ele fica entregando até o que Deus não mandou. Você está entendendo? Ele estava profetizando para ossos. Nesta época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha internet para colher as informações e depois ficar facinho para desenrolar o rolo. Não, ele profetizou foi para os ossos. Ossos secos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e viver. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem. E o que houve? Um ruído. Enquanto eu, no meio de um vale, cheio de ossos, você profetiza, acontece um ruído. O que foi isso? Os ossos se juntando. Se fosse nos dias de hoje, o profeta saía correndo na hora. Se fosse nos dias de hoje, era a mesma coisa do camarada orar pelo defunto, e o defunto ressuscita, corria na hora. Corria na hora. Espantado. Houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu. Versículo 8. Cadê o microfone, pastor Hinaldo? Vai só acompanhando comigo. Conforme eu falar aqui, o senhor responde aí. Versículo 8. E olhei. Segura aí. O que ele fez, irmãos? Olhou. Por que ele olhou? Porque houve um ruído quando ele profetizou. Aconteceu um rebuliço e todos os ossos se. Grave isso no seu coração. Quando os ossos se juntam, o que ele faz? Ele olha. E olhei e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então segure, pastor Hinaldo. O que veio sobre... Irmãos, fique ligado aqui. Parece que a mensagem acabou, mas agora está começando. Você vai entender. Profetizou. O que veio? Carne. Foi isso? Nervos e pele por cima deles. Mas não havia neles o Espírito. Não havia neles. Ele me disse: E o que aconteceu, pastor Hinaldo? E o Espírito profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam.
segura e assopra sobre estes. Irmãos, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Em todo o tempo, a palavra sempre frisou ossos secos. Só que agora está dizendo sobre estes mortos, para que vivam. Aí no versículo 10, o que aconteceu? E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. E extremo. Irmãos, quando ele profetiza, pela terceira vez, a Bíblia diz, aliás, pela segunda vez, a Bíblia diz que o Espírito entrou neles. Entrou em quem? Entrou em quem? Nos ossos secos ou então nos mortos. Naquele momento, mesmo profetizando, vindo carne, vindo nervo, vindo pele, vindo espírito, irmão, é impossível o camarada diante de uma situação daquela não pensar, mas quem são estes mortos? Quem são? Eu te provo isso pela genética do consentimento humano. Escute aqui, ó. Olha aqui para mim. Você está dentro de casa, escuta uns tiros na rua de trás, já sai correndo para fora. O que aconteceu? Balearam uma pessoa ali na rua. Foi quantos? Não, foi só uma pessoa. O corpo está lá ainda? Tá. Você sabe quem é? Não sei. Eu vou lá ver. Aí alguém fica em casa e você vai lá ver. E aí você chega e tem aquela fita e você fica agoniado, doido para ver. Aí quando você está quase para ver, aí vem aquele camarada do IML e joga um lençol branco em cima. Aí você, eu queria ver. Vocês não viram quem é, não? Não conseguiram ver? Não deu para ver. Só dá para ver que é um homem, mas a gente não sabe o que é. Você está entendendo? Só depois que é feita a perícia, que chama os familiares, é que tem o reconhecimento de quem são. Hoje em dia a coisa anda mais abertamente. Quando morre alguém, se não vê pessoalmente, já vê logo pela internet. Na minha época não. Quando morria, irmão, ainda mais lá no Pedregal City, que o caba morria de manhã. Se brincar, o IML, o rabecão chegava no outro dia de tarde. Você está entendendo? O caba chega a ficar duro dos duros lá, que nem uma estátua esperando. Todo mundo via. Tinha gente que chegava era lá e ainda pegava ainda. Tinha uns crentes, tinha umas pessoas, uns vizinhos da gente lá que era doidinho para ser técnico de perícia científica. Chegava lá e levantava a brusa da pessoa, foi uma facada bem aqui. Aí puxava a câmera. Eu via isso, irmão. Via. Ele não estava nem aí. Negócio de ficar impressão digital, de alterar a cena do crime. Não mexia no cadáver. Mas a pergunta que não quer calar é que o profeta, em seu pensamento, mesmo profetizando, ele olha, ele fica pensando, mas quem são estes mortos? Quem são estes ossos? Porque eu profetizei. Veio carne, veio pele, se colocaram de pé, mas não sei quem são. Você não encontra aqui no texto bíblico o profeta Ezequiel perguntando. Você não encontra. Você não encontra. Você encontra o Senhor fazendo uma pergunta. Qual foi a pergunta? Poderão reviver estes ossos? O Senhor perguntou. Mas Ezequiel, pelo temor e o tremor a Deus, ele não era igual Pedro. Você está entendendo? Se você for ler as passagens bíblicas nos evangelhos, todas as perguntas que dentre os discípulos se direcionavam a Jesus, era sempre Pedro. Era Pedro que sempre tomava a cena e perguntava. Não sei se é por conta da intimidade, da proximidade, mas acho que é porque Pedro era mais ousado mesmo. Ele ia para frente e ele perguntava.
Você está entendendo? Aí ele não faz a pergunta, mas a Bíblia diz que o Senhor lê os nossos pensamentos. O diabo não tem poder para ler os nossos pensamentos. Mas somente Deus pode ler os nossos. Isso é bom para alguns e ruim para outros. Porque tem gente que está aí pensando, termina logo a mensagem. Termina essa pregação, pelo amor de Deus. Termina esse culto que eu quero ir para casa. E Deus está lendo teu pensamento bem aí. Está lendo. Está lendo. Hã? O teu está ali, meu pai, uma pizza agora depois do culto. Rapaz, uma carninha assada. Né? Aquele bolinho de chocolate. Tem gente que está pensando tudo é agora. Até o miojo costumeiro antes de dormir. Miojo, papai miojo. Calma, irmão, vai dar certo. Deus lê os nossos pensamentos. Ele profetiza, eles se colocam de pé, o grande exército em numeroso extremo, mas ele pensa consigo, quem será estes ossos? Quem são estes ossos? Quem são estes mortos? E por que, bispo, que ele pensa consigo neste consentimento? Porque no versículo 11 o Senhor dá uma resposta para ele que ele não perguntou. Já viu que tem gente que mata na proporção? Eu não te perguntei. Ficou sabendo de tal coisa? Eu não te perguntei nada. Você está entendendo? Tem gente que assina lata. O profeta não perguntou, mas ele pensou, porque Deus respondeu. Deus não responderia se não tivesse uma pergunta a ele. Versículo 11. Então me disse. Então o que, irmãos? Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Que isso, bispo? Irmão, pelo amor de Deus, pega a escrita do texto. Pastor Hinaldo, lê para mim versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Ok, irmãos, ele não perguntou. Ele não perguntou ao Senhor quem são os ossos. Mas Deus responde. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Antes que ele perguntasse, o Senhor já lhe deu a resposta. Eu vou dizer com muita simplicidade, que a mensagem desta noite é resposta para alguém que não teve coragem nem de perguntar para o Senhor, porque não está entendendo o que está enfrentando, não está compreendendo o que está vivendo, mas Deus marcou esta noite para te dizer que Ele vai trazer vida e vida em abundância. Deus vai tirar o ponto final, colocar uma vírgula e continuar escrevendo a sua história para a glória de Deus. Estes ossos são toda a casa de Israel, que dizem: os nossos ossos se... O que, pastor? Não. E pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Por várias vezes Israel servia ao Senhor. Senhor, me abençoa. E o Senhor lhes abençoava. O povo estava padecendo, perecendo, sofrendo. Ia para os pés do Senhor. Senhor, misericórdia. O Senhor os abençoava. Mas quando o povo recebia a bênção, eles viravam as costas para Deus. Quando Deus prosperava o povo, eles esqueciam do que Deus havia feito na vida deles.
Muitos agiam de forma ingrata, não reconheciam o que Deus estava fazendo, até que Deus entregou eles ao seu vil prazer. Deus não estava mais intervindo as suas vontades e os seus quereres. Eles almejavam somente o pecado. Eles só desfrutavam daquilo que atrapalhava a comunhão deles com Deus. É o mesmo que o pai dissesse assim para o filho: eu já fiz de tudo para você, mas você só quer fazer do seu jeito. Não vou deixar você fazer do seu jeito. Você tem um direito para decidir o que você quer, decidir a quem você quer servir, porque não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir a dois senhores. Só existe um Deus, irmãos. Só existe um que nos garante o direito da vida eterna. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo, Deus está deixando muitos ao seu próprio vil prazer, porque muitos estão trocando a eternidade por um minuto. Muitos estão trocando um momento, abrindo mão da eternidade. E a coisa anda tão perigosa que, se a gente não vigiar, a gente cai nas armadilhas. O diabo, irmão, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Hoje eu entrei no meu Instagram, porque Instagram eu quase não sei mexer. Aí eu fui olhar na caixa de mensagens, e eu nem sabia daquilo ali. Quando você entra na caixa de mensagens, aparece assim, do próprio Instagram: quer iniciar uma conversa oculta? Você está entendendo? Como assim? Você conversa com alguém e não fica registro, sem pistas. Que proposta é essa? Do maligno. Porque uma traição conjugal não acontece somente o ato carne a carne. Se alguém conversa com alguém ocultamente, sem o cônjuge estar vendo, compartilhando daquilo ali, já cometeu adultério. A gente temos que vigiar. Homens de família, escute o que eu estou te dizendo, estão deixando famílias, casamentos de 10, 15, 20 anos para ir viver uma aventura com amante. Irmãos, uma vez amante, se não nascer de novo, sempre amante. Se teve um caso com ele, futuramente vai ter um caso com outro e vai trair ele também. Se teve um caso com ela, futuramente vai ter um caso com outra. Se não nascer de novo, confessar, se arrepender e deixar. Eu, como pastor, eu venho alertando a muitos: cuidado, vigia, cuidado, vigia, cuidado. Irmãos, em mais de 20 anos pastoreando, eu sei o que são as explosões dos escândalos. Porque a Bíblia diz que Deus abençoa aquele que busca Deus em secreto, mas a recompensa vem em publicamente. O diabo usa no secreto, mas expõe publicamente. Quem envergonha não é Deus, quem expõe não é Deus. Deus não envergonha ninguém e não expõe ninguém. E quem é que envergonha e expõe? O próprio diabo. A mesma pombagira que destrói o casamento é a mesma que coloca o homem e a mulher na lona publicamente e se retira de cena. Não abra mão do seu casamento por uma aventura. Não abra mão do que Deus te entregou por apenas um momento. Vivemos dias tão difíceis que até para ter amizade é difícil, irmão. E eu sou do tipo assim: eu perco a amizade para mim não perder a minha bênção. Porque se eu perceber que o camarada está com má intenção no meu território, na minha vinha, quem está entendendo sabe do que eu estou falando. Perco a amizade, mas não perco a minha comunhão com Deus. Você está entendendo?
Porque Acabe matou Nabote para ficar com a vinha. Mas enquanto Acabe matou Nabote e ficou com a vinha comemorando, alguém já estava cuidando. De quem? Do dog, do caramelo. Você está entendendo? Que mais? Do Rex. Não, passarinho não, era cachorro. Cachorro. A Bíblia não diz qual era a raça. Se fosse nos dias de hoje, eu vou dizer como meu pai diz, falar no linguajar nordestino: pitbull. Conversa com meu pai para você ver. Ele conseguiu um cachorro, meu filho conseguiu um cachorro brabo. Que cachorro é pitbull? Eu falei, rapaz, pitbull. Irmão, naquela época, a Bíblia não diz qual foram os cachorros. Mas enquanto Acabe comemorava, a vinha agora é minha. Nabote está. Os cachorros, não vejo a hora se eles falassem. O que foi? De lamber o sangue de Acabe. Que a Bíblia fez questão de mencionar que os cachorros foi lá na carruagem lamber o sangue de Acabe. A morte de Jezabel não foi muito diferente não, viu? Não adianta a gente querer usufruir daquilo que não pertence a nós. O diabo não se apresenta dizendo quem ele é. Ele vem disfarçado numa mensagem simples, num pequeno olhar, num piscar de olhos, numa palavra doce e suave, que pode depois trazer uma grande explosão e destruição familiar. Não sei porque Deus está mandando eu entrar nisso aqui. Lute pelo seu casamento, lute pela sua família. Dá trabalho, Senhor, esse homem é uma tribulação, mas se você profetizar, Deus vai convertê-lo em uma bênção. Não desista. Foi o homem, foi a mulher que Deus colocou na sua vida para constituir família. O diabo não suporta a reconciliação conjugal. Casamento é batalha, irmão. É um compreender o outro. Se um não cede, se os dois não ceder, aí fica complicado. A tua esposa não gosta da mesma coisa que tu gosta, e vice-versa. Eu gostava de criar animal. E lá em casa, quando a piscina foi desativada, depois que minha irmã morreu, porque minha mãe ficou desgostosa em questão de ter piscina mais em casa, aí ficou desativada, vazia. Aí eu peguei e comecei a criar lá uns pombo-correio, uns coelho, uns preá, galinha, galo, codorna. Estava parecendo a Arca de Noé. E na época a bispa estava grávida. Imagine aquele cheirinho de manhã. E eu ia trabalhar, pastor Hinaldo, e ela ficava valente: amor, tu vai limpar esse negócio? Não, eu disse: amanhã eu limpo. Amor, não gosto que cria esses bichos. Define esses bichos. Não vou dar fim nesses bichos não, de jeito nenhum. Amor, dá fim. Está fedendo, então não vou dar fim não. Então tá bom, digo nada. Fui trabalhar. Quando eu voltei do serviço, que eu olhei de longe, tinha um pombo deitado de lado, um coelho com as pernas para cima, as codornas no cantinho lá da piscina parada. Eu disse: o que aconteceu aqui? Aí eu desci, entrei lá dentro, estava todo mundo duro. Falei: meu amor, o que você fez? Ele disse: eu lhe avisei. Botei só um remedinho para eles dormir. Você está entendendo? Você está rindo, mas o negócio é sério, irmão. Tem um casal de pombo correu, pombo leque. Quem conhece sabe pombo leque. Eu paguei quase 300 conto no casal. O casal estava lá, ó. Meu coração apertou, eu fiquei valente.
Aí ela está dizendo, isso aí não foi, ela disse que foi por muito, ela foi dando muita oportunidade. Foi dando a carniça. Aí eu fiquei valente, eu fui amansando, o Espírito Santo falou, meu filho, você tem que entender. Ela está grávida, como é que você coloca um trem desse fedendo aí? Agora, é o que eu estou dizendo, tem coisas que a gente, se você não vai ceder do seu jeito, você vai ter que ceder do outro. Você está entendendo? O que eu fiz? Tirei tudinho, lavei tudinho, fiquei todo cheiroso, ela ficou toda sorridente. Você está entendendo? Vida conjugal a dois é um entender o outro. A sua esposa não vai ser igual a você, ela é diferente, a digital é diferente. Você está entendendo? A vontade, o querer é diferente. A gente é homem e a gente não entende. Eu vou com a bispa no lugar, ela diz, para aqui. Eu disse, o que foi? Calma, espera aqui. Lá vem ela com 4 sacos de terra. E eu fico olhando, me dê 20. Tome, eu pensando, vai comprar algum lanche. Lá vem ela com saco de terra e olhando, para que isso? Nossa, bem, não te conto, o que foi? Da próxima vez só vou comprar aqui. Falei, o que? Ela disse, lá no Pedregal eu paguei 12 num saco. Aqui eu paguei R$6 num saco. Que maravilha. Falei, para que essas terras? Para minhas plantinhas. E o sorriso, ó. E eu, ó. Mas para não perder a bênção, eu disse, que maravilha, né? E bênção. E eu fui lavar o carro e bati a mangueira numa plantinha. Plantinha do deserto, missionária. Aquilo foi o Satã que entrou no negócio, sabe? Eu puxei a mangueira assim, a mangueira na maior assim, bateu e ela. Eu olhei para a esquerda, para a direita, para não ser atingido. Juntei tudo, mas homem é diferente de mulher. As bolinhas por baixo, eu botei as bolinhas por cima e a terra por baixo. E botei do mesmo jeitinho. Quando ela chegou bem sorridente, e eu estou de longe, misericórdia, vai dar ruim. Minhas plantinhas, eu não acredito. Quem foi que derrubou minha plantinha? Eu disse, a plantinha está no mesmo lugar. Mas ela cai derrubando. Derrubou? Não, acho que não, vê direitinho. Olha aqui as bolinhas, tudinho aqui. Falei, minha filha, aconteceu, foi um desastre. Agora, eu vou interferir na alegria dela, irmão? Não. Eu posso não gostar, pode não ser meu hobby, esse conceito. Mas a gente vai relevando. Você está entendendo? Deus está mandando eu dizer que para quem é casado e para quem está pensando em descasar, lute pela sua família, lute pelo seu casamento. Não se confunda não. Às vezes tua esposa fica quietinha dando só glória, aleluia, maravilha. Aí você vai em outra igreja, aí você vai na vigília, chega lá, tem aquela vaza. Aí você fala, eu queria uma vaza dessa lá em casa. Aquilo lá de casa não é vaza não, aquilo lá de casa é uma vasilha, isso que é uma tocha. A gente ia dar certinho. Ela é cheia do fogo, e até o fogo estranho, aquele fogo, sabe? Cuidado, irmão. Cuidado. Foi que nem a missionária falou ontem lá no setor 3. Tem umas vasas que é tão cheia da tocha que ela não se conforma em ficar só com um. Ela é igual Gideão, fica com Gideão e os 300. Aí às vezes você pensa que está olhando e aquilo é bênção, aquilo é maldição. É que eu já falei, é que nem aqueles homens que na igreja é um santo, é uma seda, é um príncipe, mas em casa é um tamanho de uma bandeira. Você está entendendo? Se confunda não, irmão. Aquele meu marido, isso aqui é marido. Leve para tua casa para tu ver. Leve não, que não é seu. Leve não, está repreendido. Mas nem tudo que se parece é. Mas tenha paciência. Não abra brecha para amanhã não ser apontado pelo diabo, para não ser surpreendido pelos demônios. Lute pelo seu casamento. Está difícil? Lute. Ore. Busca. Pede a Deus para tratar do jeito dele. Senhor, pega ele na tua mão, Senhor. Pega ela nas tuas mãos. Coisa boa está nas mãos de... o Senhor leva ele, leva ela para onde o Senhor quiser levar. Você está entendendo? Porque com Deus não tem aquele ditado popular que diz, meu mundo, minhas regras. Não. Vida leva eu, vida leva eu. No reino de Deus não tem isso.
Nós só podemos estar estabelecidos no caminho, na verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Por Ele quem? O Senhor. Quem são estes ossos? Esses ossos são toda a casa de eles, olhe para cá. Por que eu fiz questão de frisar que eles estavam distantes do Senhor? Porque o Senhor abriu mão, deixou eles fazer tudo o que eles queriam. Mas chegou um momento que eles olhou para eles mesmos. Eles não olhou para a vida de fulano, beltrano e ciclano. Eles não se fizeram de juízes. Não. Eles olhou para si mesmo, como a Bíblia nos diz acerca da Santa Ceia. Examina-se o homem a si mesmo. Eles olhou para eles mesmos e diz: os nossos ossos, missionária Terezinha, se secaram. Pereceu a nossa esperança. E nós estamos cortados. Nós somos membros do quê? Do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Corpo sem membro continua sendo corpo. Agora, membro sem corpo não é nada. Eles se sentiam cortados, fora daquilo que Deus havia designado a eles, fora do caminho da verdade, fora da obediência a Deus, fora da vontade eterna do Senhor. Ele diz: acabou para a gente, não tem mais jeito. Aí o Senhor vai lá e pega o profeta Ezequiel, leva ele para o meio do vale, faz ele andar em volta dos ossos, manda ele profetizar, faz uma pergunta e depois manda ele profetizar. E ele pensa: quem são? Mas não perguntou. E o Senhor diz: esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem que estão cortados. Portanto, Ezequiel, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou, quando eu abrir as vossas e vos fazer sair das vossas povo. Eles estavam dizendo para si mesmo: nós não somos mais do Senhor, estamos cortados, acabou para nós. Mas o Senhor ainda estava dizendo: povo meu, e porém vós o meu espírito, e vivereis, e porei a vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o fiz, diz o Senhor. Eu concluo a mensagem aqui na simplicidade, para dizer para quem está no templo, para quem está em casa, para quem já pensou ou está pensando que a história acabou. Deus manda te dizer: ainda não acabou. Tem jeito. Tem jeito. Na ótica humana acabou, mas tem jeito, diz o Senhor. Missionária Terezinha, ainda tem jeito. Não acabou ainda. Deus vai fazer reviver, vai colocar de pé e vai trazer de volta o Espírito na vida de Samuel. Ainda tem jeito, não acabou, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda não acabou, ainda não acabou. Tem jeito, sim, tem jeito. Tem jeito, Valéria. Tem jeito, Elionair. Tem jeito, Saraí. Ainda tem jeito, Patrícia. Deus vai lá e move o sobrenatural. Ainda tem jeito, irmã Vilma. Deus vai entrar com providência para fazer cumprir com o seu propósito, para que o nome dele seja glorificado.
A própria playa vai. Ele está aqui dizendo: não acabou ainda. Não acabou ainda. Eu vou fazer reviver. Eu vou fazer reviver. Eu vou fazer reviver. Eu vou levantar de novo. Eu vou usar de novo. Vai ser poderoso o que Deus vai fazer. Recebe o que Deus tem para a tua vida hoje. Ele está passeando aqui. Ele está movendo sobre a igreja nesta noite. Ele está dizendo aos corações: eu não esqueci de vós. Ainda há esperança para a árvore, ainda que tenha sido cortada, ela vai reviver, vai crescer, vai produzir bons frutos dignos de arrependimento. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Deus fala ao meu coração que tem casais que estavam prontos para assinar o divórcio, mas Deus está revogando a sentença, dizendo: aquilo que eu uni, o diabo, nada e nem ninguém poderá separar. Prepare para viver um novo tempo. Fique de pé por 2 minutos. Você tem para adorar a Deus aí, aonde você estiver. Você é a essência que falta no seu cônjuge. Ele tem o que você não tem, você tem o que ele não tem. E quando une as duas partes, o inferno treme, porque sabe que um casamento, um casal unido e firme na presença de Deus, o diabo não pode com ele, os demônios não podem com ele, pombagira não pode com ele. Deus cubre, Deus cobre, Deus guarda, Deus seca, Deus protege, Deus livra e Deus abençoa e faz prosperar. Deus está abrindo sepulturas nesta noite. Eu volto a dizer: Deus está abrindo sepulturas nesta noite. Mas há um diferencial. Essas sepulturas que Ele está abrindo não é para alguém entrar nelas, mas sim, como Ele diz à casa de Israel: eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas. Carabai, você vai voltar a sentir o que há muito tempo você não sentiu. Levante as mãos para o seu irmão. Tem uma dimensão especial aqui. Aproveite este momento, porque cada momento é único. Há uma presença do Espírito de Deus aqui, e Ele manda dizer para você que Ele vai liberar algo sobrenatural sobre a sua vida. Do nível 10 ao 1, te prepare para viver milagres. 10, porque Deus está no controle. 9, porque a tua família é um projeto de Deus. 8, porque as promessas de Deus não perderam a validade. 7, porque Ele te chamou e garante a tua vitória. 6, porque você não vai desistir, porque colocou a mão no arado.
5, você não vai voltar para casa da mesma forma que você aqui chegou. 4, porque é uma presença de Deus sobre a sua vida. 3, porque Ele te sela com o Espírito nesta noite. 2, porque Ele vai te revestir de poder. 1, recebe o que Deus tem para a tua vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pega, recebe, recebe, recebe. O cabacandurabaia xandoro calabaturi bicai. O teio povo e apaco de cana me canda labarachai. Urabacori alabaia esterabacai. Recebe a presença de Deus aí agora. Vai te envolver, vai te envolver, vai te envolver. Vai te envolver esta dimensão espiritual. Vai te envolver nesta noite. Quem tem glória dá glória. Quem dá aleluia dá aleluia. Quem tem línguas estranhas fala em mistério com teu Deus. Recebe poder. Recebe poder. Recebe poder. Recebe a presença de Deus. Quem tem lágrimas oferece lágrimas diante do altar. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Improváveis, esquecidos, humilhados, rejeitados, desprezados, evitados, mas Deus vai encontrar. Deus vai até ele, Deus vai até ela, para ter um particular, para mostrar que ainda não acabou. Prepare para ver reviver. Enquanto isso, profetiza. Você vai chegar em casa profetizando hoje. Você vai chegar no trabalho amanhã de manhã profetizando. Vai acontecer coisas poderosas e extraordinárias. Isso é para quem crê, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Eu finalizo esta mensagem perguntando: aonde é que está você? Que reconhece, reconhecimento próprio, sabe de si mesmo como ninguém, conhece a tua estrutura e as tuas limitações, entende que precisa de um novo recomeço na presença de Deus. Sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Essa pode ser a sua última oportunidade, assim como pode ser a última pregação que eu estou ministrando. Eu prego como se fosse a última vez. Eu faço o apelo como se fosse o último apelo, porque a qualquer momento a trombeta vai soar. Ele vai vir nos buscar e nós não podemos ficar aqui. Rompa a multidão nesta noite. É tempo de viver um novo tempo, uma nova história. Deus quer mudar a sua vida. Você precisa decidir hoje, tomar uma atitude hoje, para que o sobrenatural de Deus aconteça. Tem alguém? Tem alguém nessa noite que queira fazer uma aliança com Jesus? Aleluia. Como diz o nordestino, que queira passar para a lei de Cristo de verdade mesmo. Aonde é que está você? O Senhor te ama, Ele te chama e Ele quer te salvar. Tem alguém? Não tem? Estão todos firmados? Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe.